objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas autistas, muitas terapias são indicadas, inclusive a musicoterapia, e muito se fala sobre intervenção precoce em crianças autistas, e sobre as intervenções musicoterapêuticas nessa faixa etária, que são de extrema importância para o desenvolvimento dessas pessoas. Nós entendemos que o transtorno do espectro do autismo é um transtorno neurológico de desenvolvimento precoce, e por isso há tantas pesquisas com intervenção precoce. Porém, o TEA tem déficits por toda a vida. Adolescentes e adultos autistas enfrentam situações sociais cada vez mais complexas e maiores expectativas por aptidão social. Assim, os desafios sociais acabam ficando mais evidentes. Por exemplo, as birras e manhas não são tão bem toleradas como eram quando crianças. A pressão por escolha de que área seguir sobre trabalho e as próprias alterações corporais e hormonais que ocorrem na adolescência são fatores que aumentam essa dificuldade de interação social. Uma pesquisa mostra que, apesar de os déficits serem mais visíveis a partir da adolescência, essa população é pouco estudada. Autistas chamados de alto funcionamento geralmente relatam maior nível de solidão que pessoas sem autismo da mesma faixa etária. Estudos demonstram que a musicoterapia é uma terapia eficaz na melhoria das habilidades sociais e comunicacionais de pessoas com TEA. Há uma intensa relação entre essas pessoas e a música, e o aspecto não verbal da música é o principal motivo do engajamento entre o indivíduo e o interlocutor, nesse caso, o musicoterapeuta. A música não somente ativa emoções, mas estimula processos cognitivos tais como a atenção dividida, sustentada, memória, planejamento. E um dos principais objetivos dos musicoterapeutas é que o cliente autista aumente seu nível de comunicação e interação com os outros. As atividades musicais elas podem auxiliar esse processo, uma vez que instigam a atenção e a imitação. Dessa forma, o musicoterapeuta busca um estar no outro na experiência musical, modulando essa experiência para favorecer o desenvolvimento de processos mais saudáveis de comunicação verbal e não verbal de interação social, que pode ser observada no aumento da complexidade desse fazer musical compartilhado entre o musicoterapeuta e o cliente. E para que isso ocorra, é necessário que o cliente seja situado na estrutura rítmica da música, após estar integrado ao contexto musical, para poder chegar à auto-organização e, assim, estabelecer uma relação coletiva de vivências musicais. Esse trabalho tem como objetivos relatar os casos de 2 adolescentes com TEA e levantar discussões sobre os efeitos da musicoterapia na intervenção tardia. Os objetivos específicos são avaliar a evolução dos clientes nas sessões e avaliar a evolução do quadro clínico extra-sessão. Essa pesquisa é constituída pelo estudo de caso de 2 adolescentes gêmeos do sexo masculino e com diagnóstico de TEA dado aos 7 anos de idade. Os atendimentos foram realizados no primeiro semestre de 2019, totalizando 10 sessões semanais individuais de cerca de 30 a 45 minutos cada, dependendo de como o cliente estava no dia, na Escola de Música da UFMG, pelo projeto de extensão Musicoterapia nos Distúrbios do Neurodesenvolvimento. A realizar a chamada dos meninos, foram adotados os critérios de inclusão, ter entre 12 e 18 anos de idade, e o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo. E de exclusão foi já ter recebido tratamento musicoterapêutico alguma vez, ter perda auditiva profunda, comorbidades motoras e ou ter doença neuropsiquiátrica grave. O desenvolvimento dos adolescentes foi avaliado intra e extra-sessão, através de entrevistas periódicas abertas com a mãe. E as avaliações intra-sessão foram realizadas aplicando as escalas Nordhoff-Robbins de comunicabilidade musical e de relação criança-terapeuta na experiência musical coativa. Os atendimentos eles foram realizados seguindo a abordagem da musicoterapia improvisacional, baseados na perspectiva humanista do indivíduo, e na musicoterapia criativa de Nordhoff-Robbins. Assim, o foco é na pessoa e nas qualidades e potencialidades. E através dessa perspectiva, não há o objetivo de curar, mas sim que o indivíduo alcance desenvolvimento e plenitude dentro do que é capaz. Vou chamar os meninos de G e P. São irmãos gêmeos bivitelinos. À época dos atendimentos, ambos apresentavam excelente comunicação verbal. Os atendimentos foram realizados individualmente e os objetivos traçados foram distintos para cada um. Na triagem, G se mostrou fechado, não queria conversar com a terapeuta e foi um desafio descobrir seus interesses para fazer o vínculo terapêutico e assim começar o atendimento. Segundo a mãe, G tem sensibilidade auditiva, é agitado
e conversa pouco. Também, segundo a mãe, P era agitado, tinha certa resistência ao contato com a mesma, no caso com a mãe, e apresentava sensibilidade auditiva. Nas sessões, P tocava os instrumentos de forma padronizada e só tocava junto da terapeuta, demonstrando pouca autonomia nas primeiras sessões. De uma maneira geral, os dois foram participando mais ativamente da improvisação musical, criando um vínculo não somente com a terapeuta, mas com a música. E houve também uma melhora nos vínculos extra-sessão com outras pessoas, pois se tornaram mais livres para dizer o que sentem e de forma melhor compreendida socialmente. Foi através da musicoterapia, através da música dos gatinhos, composição feita por G, que ele expressou seus sentimentos. Os gatinhos queriam ser livres, eles eram adotados por G, mas eles também queriam ser livres, apesar de quererem o carinho do G. Quando o G estava cansado, já queria terminar a sessão por algum motivo, e os gatinhos estavam cansados e eles iam dormir, então ele finalizava na tônica. Importante dizer que ele não tinha nenhum conhecimento musical prévio, então isso foi tudo sentido. P também explorou bastante seus sentimentos. Em uma das sessões, na terceira, ele chegou com raiva de alguma coisa que aconteceu e explorou essa raiva, esse sentimento, na sessão de musicoterapia. A princípio ele não queria participar, mas depois... Depois de tocar no instrumento, e é interessante observar que geralmente ele tocava com as baquetas, dessa vez ele tocou o surdo com as mãos, sentindo mais a vibração. No início das sessões ele ainda tinha aquele movimento bem padronizado, mas ele foi tocando com mais liberdade a partir disso, e a partir dessa sessão ele foi ficando mais à vontade na musicoterapia, melhorando o vínculo terapêutico e melhorando também na sua expressividade musical. A partir da escala Northrop-Robbins de comunicabilidade musical, foi possível observar um avanço no que diz respeito à musicalidade dos mesmos, principalmente em sua expressão musical. E a partir da escala Relação Criança-Terapeuta na experiência musical coativa, foi possível perceber que a resistividade e a participação de ambos se relacionavam com as questões ocorridas fora do setting terapêutico e foram trabalhadas em terapia. Algo importante de dizer é que a resistividade em níveis altos nessa escala não significa algo ruim, pelo contrário. Quanto mais alto o nível, melhor os níveis de resistividade da criança, no caso, do adolescente. Nas duas escalas, mesmo com os altos e baixos, o nível final sempre foi maior que o inicial, mostrando a evolução dos irmãos no processo musicoterapêutico. O vínculo com a música foi tão grande que os meninos depois optaram por fazer teclado. E agora eles estudam teclado, eles estão aprendendo um instrumento. A partir dos estudos de caso, da revisão de literatura e das fundamentações teóricas utilizadas, foi possível refletir sobre a falta de estudos com o tema musicoterapia e adolescentes autistas, e a possível infantilização da pessoa com deficiência. É importante tratar os adolescentes autistas como adolescentes, visto que é uma etapa do desenvolvimento humano que demanda atenção, devido às diversas mudanças físicas e sociais. Assim, deve-se pensar na faixa etária acima do diagnóstico, dando protagonismo à pessoa, e não ao autismo. Esses estudos de caso demonstram que a musicoterapia improvisacional pode ser eficaz na melhora da qualidade de vida de pessoas autistas. E para uma pesquisa futura com o objetivo de generalizar os ganhos do atendimento musicoterapêutico à população, vê-se como necessário aumentar a faixa etária e o número de indivíduos envolvidos.